Olá, bem-vindo ao Visão Parlamentar. A ideia aqui, gente, é mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. O nosso convidado de hoje é o deputado Coronel Henrique, do PL. Deputado, muito obrigado por o senhor topar conversar com a gente. Vamos, nesta meia horinha, mostrar como é robusto o seu mandato, como é importante para a sociedade, como é que o senhor está trabalhando. Tá joia, André, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com você e com toda Minas Gerais. Vamos lá. O deputado está no segundo mandato consecutivo, tem atuação voltada à valorização do campo, da saúde animal, do homem, preside, por exemplo, a Frente Parlamentar em defesa dos produtores de leite, tem muitos projetos aí na área. A gente quer falar com ele também sobre a lei de autoria dele, que possibilita triplicar os investimentos em projetos esportivos em Minas, um sucesso. E o Coronel Henrique também é um entusiasta das escolas cívico-militares. Ele vai contar pra gente as vantagens desse modelo. Então, deputado, o senhor é entusiasta das escolas cívico-militares, a gente vai conversar sobre isso agora, que é uma pauta muito importante para o senhor. Eu só peço a sua gentileza, que a gente vai colocar aqui na tela, o que são as escolas cívico-militares para as pessoas entenderem. As escolas cívico-militares promovem valores cívicos e éticos e garantem a organização do ambiente escolar. Nelas, os educadores cuidam do currículo e os militares colaboram na gestão educacional e disciplinar. As escolas seguem o currículo estabelecido pela Secretaria de Educação. Em Minas, foram pré-selecionadas 720 escolas de cidades com mais de 25 mil habitantes. Essas instituições contam com estudantes em maior vulnerabilidade social. A comunidade de cada escola deve decidir se quer o modelo cívico-militar. Bombeiros e policiais da reserva vão atuar no programa. E os uniformes poderão ser custeados pelo orçamento da educação. Se o senhor pudesse convencer alguém do modelo da escola, o que o senhor falaria? As escolas cívico-militares são uma realidade hoje em Minas Gerais. São 9 escolas da rede estadual que já funcionam nesse modelo. Nós temos 2 escolas em Belo Horizonte, 2 em Contagem, uma em Ibirité, uma em Santos Dumont, uma em São João del Rei, uma em Três Corações e uma em Itajubá. Muitas que se formaram com a ajuda do senhor, né? Isso, desde o primeiro mandato, em 2019, Sim. O governo federal criou esse programa, Minas Gerais aderiu e quando foi no final de 2023, já na atual gestão do governo federal, o governo decidiu unilateralmente encerrar com o programa, mas constitucionalmente, André, isso é muito bom que se diga, existe uma atuação concorrente de município, estado e União na legislação em programas educacionais. O governador, ele tem autonomia constitucional para criar programas próprios, desde que não fira a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E isso que o governo de Minas fez, utilizando, nesse momento, veteranos bombeiros militares nessas 9 escolas. E quais são as vantagens, deputado? Se você tivesse que conversar com um pai que quer colocar um filho, tem vontade que o filho estude numa escola, qual é a vantagem, as vantagens? Como eu disse para você, André, eu conheço o resultado dessas 9 escolas, antes e depois de implantadas. Então, o que nós percebemos, e tenho percorrido todo o estado, conversando inclusive com as famílias... Então, a gente vai mostrar no Instagram do senhor rapidamente, só quando o senhor fala, o trabalho que o senhor faz no interior aí, em São Lourenço também. Lourenço, isso. Enfim. Nós fomos lá tentar convencer, lá justamente para esclarecer essa ampliação do programa. Então, o convencimento é o seguinte, as famílias se sentem mais tranquilas com o modelo de acolhimento do programa. O que acontece? Você disse ali de muito bem dito que toda a estrutura da escola permanece. O que a escola recebe são profissionais, que são os militares da reserva, para cooperar com a gestão da escola. Então, quando o pai chega para entregar um filho na escola, tem lá no portão um bombeiro militar recebendo aquela criança, recebendo aquele jovem. Aquilo já deixa a família mais tranquila. No momento de tanta violência, nós já temos ali um profissional que está ali exclusiva. Uma autoridade, digamos. Exatamente, passa a ser uma referência para as crianças. Além disso, eles passam a conquistar do jovem ali o acolhimento e aí passam a fazer
hábitos disciplinares. Aquelas crianças que antes tinham uma postura inadequada na sala de aula, elas começam a respeitar determinados protocolos. Por exemplo, um chefe de turma que é responsável por fazer a chamada. O professor é recebido pela turma de pé e ali o aluno, que é o chefe de turma, já fala: ó, tem tantas faltas, professor. Então, um dado muito interessante de convencimento, e isso é uma resposta, o porquê que melhora o índice do IDEB, por que melhora a aprendizagem. Num tempo de aula tradicional, nós temos 50 minutos de aula. Numa escola pública tradicional, em que não existe disciplina, em que não existe organização, numa média estatística, para cada 50 minutos de aula, nós temos 21 minutos de aula efetivo quando existe. E quando a gente cria esses hábitos disciplinares, os alunos criam comportamentos de respeito ao professor, esse tempo de aula efetivo sobe para 41 minutos. Sim. Então, o professor tem o dobro de tempo para transmitir o mesmo conhecimento que ele teria. E isso se reflete no resultado das diretamente. Provas. Eu falo que a escola cívico-militar ela tem 4 premissas básicas, que é o acolhimento, a disciplina, a qualidade da aprendizagem e isso tudo num ambiente de civismo. Eu digo que eu ouvi de um professor, de um diretor de uma escola, que ele resumiria a escola cívico-militar como uma escola cidadã. E isso está previsto na nossa Constituição Federal. A educação, além dos conhecimentos básicos de matemática, de português, ele também deve preparar o indivíduo para a cidadania. E isso acontece de uma forma muito efetiva e muito focada nesse programa das escolas cívico-militares. Deputado, a Assembleia é um espaço aberto, né? A gente vê discussões de todos os assuntos aqui. É o espaço que a população tem para discutir. A gente teve uma reunião da Comissão de Educação muito grande em relação a esse tema, né? Eu sei que o senhor participou, o senhor ouviu todo mundo, enfim. E aí, alguns contrapontos foram colocados, principalmente em relação às liberdades individuais dos jovens, em relação a cabelo, em relação ao comportamento. Esclarece isso, assim, para os pais que têm algum receio sobre isso. Nessa audiência, eu, inclusive, senti falta do contraponto, eu senti falta do debate. Foram 5 horas falando mal do programa e ninguém se preocupou em ouvir. Os parlamentares favoráveis é que acabaram fazendo esse contraponto, né? Mas assim, não veio nenhum diretor das 9 escolas, não veio nenhum pai que hoje já tem o seu filho estudando. Nós temos um exemplo clássico aqui em Belo Horizonte, que é a primeira escola cívico-militar do estado de Minas Gerais, que é a Escola Estadual Princesa Isabel, na comunidade do Sumaré, no bairro Aparecida, que já tem 5 anos de funcionamento. Essa escola tinha 600 alunos matriculados quando eu estive lá em 2019. Hoje ela tem 1.570 matrículas e tem fila de espera. É verdade que os pais ligam para os gabinetes, que é um constante pedido para que os pais queiram colocar os alunos nas escolas militares e cívico-militares? Por exemplo, no caso aqui nós temos em Minas Gerais os 30 colégios tiradentes da Polícia Militar, que tem uma característica, que é prioridade de matrícula para os dependentes de militar. E a escola cívico-militar é para todos, ela é democrática o acesso, ela é para a comunidade como um todo. Então eu digo que os resultados que já existem há 5 anos, nós não estamos falando de 5 meses, nós estamos falando de um programa que existe em Minas Gerais há 5 anos. E se a escola tivesse algum tipo de problema, certamente as famílias não estariam lá fazendo fila de espera para colocar os seus filhos. Eu digo que as pessoas precisam conhecer. Eu vejo que existem pessoas que ficam muito preocupadas em ficar rebatendo as críticas feitas por quem não gosta do modelo. Eu digo que a gente às vezes esquece de contar as verdades, e as verdades são essas. O IDEB aumentou, as pessoas procuram, diminuiu a evasão escolar e nós temos aí Minas Gerais inteira clamando por isso, 853 municípios, que tem uma novidade também, Andréia. Existem diversas cidades que os prefeitos estão fazendo modelos próprios na rede municipal. Isso é possível desde que autorizado pela Câmara de Vereadores ali, né? Faz um projeto piloto. Nós temos cidades como Buritis, Paracatu, Riachinho, São Francisco, Uberlândia, o Prata, diversas cidades que já possuem escolas cívico-militares na rede municipal. Por quê? Porque a população quer. Tem essa questão do custo, deputado. Os deputados da oposição sempre falam um pouco preocupados com essa questão do custo. O custo vai compensar a melhoria do ensino?
A gente sempre e de fala, onde que vai vir esse recurso? recurso? A gente sempre fala que educação não é custo, né? É investimento. Né? Então, o que acontece com o programa, nós temos, eu falo que eu gosto de citar 2 programas clássicos que nós temos em Minas Gerais, que é o PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, e o PROGEA, que é o Programa de Educação Ambiental. Os 2 pela Polícia Militar e pela Polícia Ambiental. O PECIM é o programa das escolas cívico-militares, que o único impacto financeiro é o pagamento desses militares da reserva, que receberão aí uma gratificação pago pelo orçamento da segurança pública para eles trabalharem na escola. Inclusive, eu ouvi uma crítica de que as pessoas, André, quando falavam que o custo aumenta muito, é porque às vezes elas faziam uma comparação com os colégios do Exército ou com o Colégio Tiradentes, que tem um orçamento diferenciado. Mas no caso das escolas cívico-militares, é simplesmente um programa em que os militares serão utilizados na escola e a escola continua a mesma, com o mesmo orçamento destinado para todas as outras. Então o impacto é somente no pagamento da gratificação desses 5 ou 6 militares que irão trabalhar nesse ambiente escolar. E eu digo que o programa funciona tão bem que ele pode ser deslocado, pode ser encerrado a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo para a escola, porque toda a estrutura da escola permanece a mesma, diretores, professores, ASB, todos os funcionários. Então, é um programa que chega de forma colaborativa e complementar. Esses militares não ocupam o espaço de ninguém que trabalha hoje na escola. É importante, só antes da gente mudar de assunto, finalizar que o programa está sendo gravado hoje, 12 de agosto, né? Estamos em plena, as escolas estão sendo consultadas, então você, pai que está assistindo, tem curiosidade de saber, procure na direção para saber em que momento que está essa transformação, em que o senhor pode colaborar, né? Os pais podem colaborar. Exatamente, porque é um programa, como eu disse aqui, o governo federal encerrou o programa sem ouvir ninguém. E o governo de Minas está fazendo isso de forma democrática, verificando a comunidade escolar que deseja. É um programa, por si só, democrático na sua essência. Ótimo. Vamos falar de esporte, deputado? O deputado é presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, tem diversos projetos na área, né, deputado? Só para citar rapidamente, reposição de prova para aluno que vai competir, incentivo à prática esportiva do contraturno e um projeto que já virou lei muito importante, que foi a possibilidade de triplicar investimentos em programas esportivos por meio do ICMS. E a gente vai mostrar aqui a história de um aluno, uma pessoa que é beneficiária entre os milhares que vão ser beneficiados do programa. Vamos assistir. Atleta da equipe Sub-17 de futsal, João Paulo é um dos mais de 700 jovens do Olímpico Clube de Belo Horizonte, favorecidos por leis de incentivo ao esporte. João tem alimentação garantida nos períodos de treinamento e recebe vales transporte e de alimentação. Um estímulo e tanto para nunca desistir. Ajuda a gente muito em casa, sabe? Incentiva a gente mais a vir a treinar também. Aí, tá vendo? Foi rapidinho a fala dele, mas é um exemplo de um aluno, um esportista beneficiado com o programa, de autoria do senhor, que agora já é lei. Fala rapidamente, deputado, um sucesso. É um sucesso e eu considero isso talvez hoje o grande legado desses meus 2 mandatos. Foi um projeto de lei que eu entrei lá em 2019 para que o governo do estado pudesse aumentar a alíquota da lei de incentivo estadual do esporte. E graças a um trabalho aí de todo o parlamento, eu agradeço o presidente Tadeu, que é um esportista também, e eu quando cheguei aqui, eu sou coronel do Exército, durante 23 anos eu servi na Academia Militar das Agulhas Negras. E no Exército, nas Forças Armadas, nós temos o esporte como uma ferramenta de educação, de formação do caráter, da disciplina. E eu vi que a lei de incentivo em Minas Gerais precisava ser ampliada para oferecer oportunidades, como nós vimos aqui do João, para que diversos outros mineiros tivessem também programas esportivos incentivados. E hoje
Minas Gerais, que até ano passado tinha 27 milhões de reais destinados, nós já temos, Andréia, não é só triplicou, porque como a arrecadação do Estado aumentou, nós temos nesse ano disponíveis 89 milhões de reais para financiamento de projetos esportivos. E isso impacta diretamente na educação, na formação da nossa juventude, que tem no esporte uma ferramenta muito barata e que permite não só a disciplina, a organização, mas cria um sentimento de cidadania muito importante e isso, como eu disse aqui, está previsto na nossa Constituição. São centenas, né, milhares de jovens aí beneficiados por todo o Estado. E eu digo, Andréia, que a lei de incentivo ao esporte ela não tem limitação. Ela é possível de chegar em cada cidade. Ela atende todas as cidades, todas as idades e todas as modalidades esportivas. Não é só para o jovem, pode atingir também projetos, por exemplo, da terceira idade, pode atingir projetos, por exemplo, do atleta paralímpico, pessoas com necessidades especiais que participam de atividades esportivas. Então é um programa que é um incentivo para que as empresas possam, de uma forma direta, patrocinar projetos esportivos abatendo naquilo que ele já iria gastar pagando o ICMS para o Estado. Que ótimo. Deputado, outro importante ponto do seu mandato é a questão do homem do campo, né? O senhor é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Produtores de Leite. A gente tem aí uma foto do Instagram. A gente gosta sempre de mostrar o Instagram. Quem quiser seguir o deputado no Instagram pode seguir, a gente vai colocar o endereço aqui. E na questão do leite, especificamente, eu queria conversar com o senhor que Minas tem um papel muito importante, né? Minas hoje é responsável por 27% da produção leiteira nacional, né? Nós somos a maior bacia leiteira, né? Nós temos o leite em todos os nossos municípios e eu digo, André, que a minha grande preocupação é valorizar esse homem e essa mulher do campo que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Ensinar para as nossas crianças que o leite ele não vem da caixinha. Né? Tem alguém lá que acorda cedo, que prende a vaca, que vai fazer a ordenha, que tem todo um cuidado sanitário para que esse produto chegue aos laticínios e possa chegar nos grandes mercados consumidores. E uma preocupação grande que eu tenho é dar visibilidade para esse homem do campo. Eu sou médico veterinário, então na minha formação, meu pai também era médico veterinário, eu tenho uma ligação muito grande e sei o quanto esse trabalho é anônimo e o quanto as pessoas das grandes cidades desconhecem as dificuldades de um sistema de produção. E também tenho trabalhado nisso, André. Não, perdão, pode continuar. Não, e recentemente, eu não sei se você viu, é coisa da semana passada, teve uma lei sancionada minha pelo governador que coloca dentro dos livros didáticos, dentro do conteúdo das escolas, né, a questão da visibilidade do nosso agro. Exatamente. Eu penso que a valorização do homem do campo, ela passa pela melhor remuneração, pelos melhores financiamentos, mas também passa por um conhecimento. A comunidade precisa saber que esse homem que está lá no campo, ele está preservando o meio ambiente, ele está preservando as nascentes, ele não é um destruidor do meio ambiente, ele vive da chuva, ele vive do sol, ele precisa cuidar. Então, com sustentabilidade, o nosso produtor é um exemplo de conservacionista. E sob o ponto de vista econômico, a gente até quer mostrar umas imagens aqui. No ano passado, a gente teve o movimento Minas Grita pelo Leite, em função aí da importação de leite em pó, né, deputado? Como é que está a vida do homem do campo, do produtor de leite hoje, 2025, segundo semestre? Nunca está bem. Por quê? Porque ele sofre o tempo todo esses impactos, seja impacto de política internacional, que a grande maioria dos insumos são em dólar, então isso tem todo um impacto nesse cenário, nesse mundo globalizado. Até hoje, lá a guerra na Ucrânia, isso impacta diretamente, por exemplo, em fornecimento de adubos. Então, o tempo todo, o produtor de leite especialmente, ele sofre porque ele é o único produto que ele entrega e ele só recebe depois o preço, depois que ele entregou o produto. Então nós precisamos melhorar, otimizar essa política econômica, principalmente chegando à assistência técnica. E eu sempre comento com o produtor rural, às vezes ele não consegue controlar o que está fora da porteira. E nós aqui trabalhamos com políticas públicas para melhorar a educação, a ciência e a tecnologia que ele trabalha dentro da porteira. E isso
o Estado de Minas faz de forma exemplar com a nossa Emater, que eu também tenho uma lei sancionada que reconhece, né, a relevância econômica e social da Emater, e também nós temos um programa da Federação da Agricultura, da FAENG, que é o ATIG, é um programa de assistência técnica e gerencial para o produtor do campo em diversas áreas, não só do produtor de leite, que é uma referência. E eu acredito que com educação, com ciência e com tecnologia, nós iremos continuar transformando o Brasil. Há 50 anos atrás, Andréia, o Brasil era importador de alimentos. E com a presença de um mineiro, ministro da Agricultura, o eterno Alisson Paulinelli, que criou, fomentou a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, hoje o Brasil é uma referência e um dos maiores exportadores mundiais de alimento, com educação no campo. Ótimo. A gente tem também, deputado, projetos de lei de autoria do senhor, a implantação do Serviço de Inspeção Municipal. A gente teve uma audiência pública aqui, ou seja, para melhorar a questão da saúde do animal também. André, isso é de uma Foi uma audiência pública que o senhor pediu? Isso, nós fizemos uma audiência pública aqui, nós temos os produtos de origem animal, ele tem uma lei federal que regulamenta que esses produtos devem ser inspecionados, porque eles apresentam risco para a saúde humana. Então nós temos 3 níveis de inspeção: a inspeção municipal, a inspeção estadual e a inspeção federal. Nós trabalhamos desde 2019 com um projeto aqui que foi aprovado, que é o Minas Forte. Nós criamos uma possibilidade de uma política adequada ao governo federal de consórcios intermunicipais agropecuários, viabilizando o custo de implantação de serviços de inspeção nos municípios. E esses pequenos municípios que às vezes não tinham condição de implantar, de pagar um médico veterinário, de contratar ali uma assessoria, comprar um veículo, eles de forma consorciada podem realizar a sua inspeção. E Belo Horizonte, e aí foi essa audiência pública específica que eu pedi aqui, Belo Horizonte não possui o serviço de inspeção municipal. E nós temos a convicção de que a capital mineira precisa ser uma referência para as outras cidades. Nós já temos mais de 300 municípios que possuem o seu serviço de inspeção municipal e eu conversei com o prefeito Álvaro Damião pessoalmente, vou lá entregar para ele as notas taquigráficas dessa audiência pública e ele já colocou o secretariado à disposição, ele não tinha conhecimento disso e em breve nós esperamos que a população de BH, nossa capital, possa ter os seus empreendedores, Andréia, acessando esse serviço oferecido pela prefeitura. Porque quando a prefeitura não oferece, esses empreendedores devem procurar o Estado. E isso às vezes fica mais caro e eles preferem ficar na clandestinidade ou então migrar para outras cidades da região metropolitana, como por exemplo Nova Lima, que possui o serviço de inspeção municipal. Então nós temos a convicção que hoje a nossa comissão, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria e também a Frente Parlamentar da Agropecuária, que eu sou o presidente, nós podemos levar saúde para a nossa população, melhorando a qualidade dos produtos de origem animal que são consumidos não só em Belo Horizonte, mas em toda Minas Gerais. Ótimo para a população, né? Deputado, a gente quer falar também de um assunto que o senhor também trabalhou nesse mandato ainda, está trabalhando ainda, que é a questão do roubo de gado no campo, né? O senhor tem uma lei para coibir a questão, chama abigeato. Quem não conhece esse termo, é o termo, né? A gente aprendeu que é o termo de roubo de gado. Eu queria que o senhor explicasse por que é tão difícil combater o crime no campo, né? E essa lei do senhor também vem fomentar aí a implantação de delegacias, etc, né? Andréia, eu vejo assim, eu como coronel, eu sou o tempo todo cobrado com as ações também da segurança pública. Sim. E eu quero parabenizar as nossas forças de segurança, especialmente a Polícia Militar e a Polícia Civil, que trabalham diretamente nisso. E qual que é a grande demanda do produtor? As nossas estradas vicinais, a nossa área rural, é uma área muito difícil de ser patrulhada. Muito extensa, né, deputado? Muito extensa. Então, tudo que for feito no sentido de coibir essa ação dos criminosos vai ser feito. Minas Gerais já tem uma ação muito importante aí. O nosso governador Zema diz que em Minas Gerais cerca existe para ser respeitada. Nós não admitimos aqui invasão de terra e nós, com essa lei do abigeato, nós procuramos modernizar leis já existentes, colocando aí principalmente uma ação integrada das nossas
da nossa Secretaria de Agricultura, por exemplo, o Instituto Mineiro de Agropecuária, ele tem controle do trânsito de animais, por exemplo, nos caminhões com a guia de trânsito animal. Então, essa minha legislação, ela aperfeiçoa não só a busca do investimento nessas delegacias especializadas em crimes rurais, mas principalmente essa integração de sistemas de inteligência do Estado, onde envolve principalmente essa rastreabilidade. Mas fica aqui, e eu tenho conversado isso com os produtores, que os produtores possam registrar boletins de ocorrência para que nós tenhamos acesso aos números reais do roubo no campo. Porque às vezes cobram, deputado, indica aí uma patrulha rural porque vai melhorar a segurança. Nós sabemos que todos os investimentos serão poucos, porque o desafio é muito grande. A nossa Polícia Militar, a nossa Polícia Civil, o tempo todo está preocupada com isso. E Minas Gerais, pela vocação do nosso agro e pela preocupação que nós aqui na Comissão de Agropecuária e Agroindústria temos com esse tema, eu vou levar sempre essa busca constante da melhoria da qualidade de vida daquele que coloca comida na mesa das grandes cidades. Excelente. Deputado, muito obrigada então. Boa sorte para o senhor. A gente está iniciando aí esse segundo semestre aqui de 2025. Bom trabalho, que o senhor consiga muito sucesso aí no seu resto de mandato e nos próximos que virão. Eu agradeço sempre essa participação. Eu falo que vocês são a nossa ferramenta para chegar naquele que acompanha o nosso trabalho. Convido a todos para que possam me seguir no Instagram, @coronel_Henrique. Eu vejo que é uma constante prestação de contas do nosso trabalho e eu agradeço à TV Assembleia por tudo que faz pelo povo de Minas Gerais. Obrigada, deputado. Então, você de casa ao convite, pode seguir o deputado no Instagram, nas redes sociais. É um momento em que você vai conhecer o parlamentar nas suas bases, o que ele faz, os principais projetos. É um caminho muito interessante para conhecer um pouco mais dos deputados, né? Muito obrigada, então, pela sua audiência. Até o próximo programa.